Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Analisando Carteiras, onde eu pego o relato e a carteira de um membro do canal e faço a sua análise. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E já aproveita e clica em Seja Membro para ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo. E aqui está o relato do André. E o André solicitou aqui a análise, comprovou que é membro e disse o seguinte: comecei a investir esse ano com aportes de até R$ 2.000 por mês, dividindo-os entre ações, fundos imobiliários, ETFs internacionais e uma pequena reserva de oportunidade. Ou seja, já começou ali diversificando em diversas classes de ativos, inclusive com posicionamento no exterior, através de ETFs. Foi inteligente. Por que foi inteligente? Porque é preferível, quando estamos começando a investir e também quando nós não temos ali uma grande quantidade de dinheiro disponível para investir, começar através de ETFs. Existe uma pesquisa feita pelo Gini Fama que gerou ali a teoria do Factor Investing, pela qual a exposição ampla e bastante diversificada no mercado norte-americano, principalmente de small caps de valor, mas isso fica para um próximo vídeo, é o que vai te trazer uma boa rentabilidade no longo prazo. Vai fazer você superar a média de mercado ou simplesmente seguir a média de mercado, além do fato de que, dessa forma, você evita diversos erros de investidores, principalmente porque você não está nos Estados Unidos para acompanhar as empresas e também porque o mercado norte-americano é bastante eficiente. O que significa eficiência? Eficiência é a capacidade do mercado, das pessoas físicas e jurídicas, pegarem uma informação disponível ou a disponibilizar, inserir de forma rápida e justa no preço negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, uma eficiência de mercado significa que o preço ele é muito próximo do valor da empresa. Ou seja, há uma proximidade entre preço e valor. E nos Estados Unidos isso acaba acontecendo, razão pela qual lá é muito difícil os fundos de investimento baterem com consistência os principais índices de mercado, índice Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. É por isso que o Buffett é lembrado como o maior investidor da história, porque ele conseguiu com consistência vencer os principais índices de mercado, algo que a maioria dos investidores não conseguem. Tem alguns pontos fora da curva, como por exemplo o Peter Lynch, mas é um ponto fora da curva. Um outlier você não pode adotar como um modelo. Ele é um outlier, afinal. Muito bem. E ele continuou dizendo, pretendendo ir aumentando gradativamente, corrigindo com a inflação. Ele aparentemente não fez reserva de emergência, apenas reserva de oportunidade. Mas aparentemente ele justifica na idade dele de apenas 22 anos. Eu entendo que a idade mais jovem nos faz querer não ter reserva de emergência. Acontece que a reserva de emergência não deveria ser vislumbrada apenas em razão de você perder o seu emprego. Imagine a seguinte situação. A situação em que a sua mãe precisa fazer uma cirurgia de emergência, o plano de saúde não cobre e você precisa levantar capital o máximo possível. Você ter uma reserva de emergência, isso pode te ajudar. Ou então um parente seu muito próximo, seu irmão, sua irmã, acabou devendo para um agiota e precisa pagar a dívida imediatamente. Nesse caso, você, tendo uma reserva de emergência, você vai conseguir sair com certa facilidade da situação. Eis a importância. Mas tudo bem, prosseguindo. Seus vídeos me ajudam muito na tomada de decisão, agradeço. Em janeiro desse ano eu não fazia ideia de como funcionava o mundo dos investimentos e hoje me vejo cada dia aprendendo mais e evoluindo. Importante esclarecer que busco uma construção patrimonial juntamente com uma geração de renda o mais rápido possível para me tornar independente financeiramente. Ou seja, ele está focado também numa estratégia de dividendos, ao passo que também quer ter parcela da sua carteira mais focada, por exemplo, em small caps, com potencial de crescimento maior, uma evolução maior do seu patrimônio. Afinal, ele tem uma idade muito jovem que faz ter a possibilidade de suportar mais risco. Mas é claro, não é porque você é muito jovem você suporta mais risco. Existem muitas pessoas que não suportam altos riscos, mesmo aquelas multimilionárias. Nós temos ali o caso do Thiago Fint, que tem menos de 30 anos e só investe em renda fixa. Isso vai variar de investidor para investidor, mas no geral, você sendo muito jovem, faz sentido ter um volume maior de ações. Muito bem, e aqui está a carteira do André, valor aplicado R$ 17.000, parabéns André, com 22 anos eu não tinha nem R$ 10.000 na conta, parabéns mesmo. E aqui nós verificamos a evolução do patrimônio dele, ele saiu aqui
de R$ 1.787 no mês 3, primeiro aporte. No mês 4 foi para 3.600, subiu para 8.000, olha que maravilha, 13.700, 15.000, 17.000 e agora em setembro já está em 18.411 e já está positivo, com pouco tempo de investimento. Eu costumo dizer que os 2 primeiros anos são aqueles anos em que você busca o break-even, ou seja, ficar no 0 a 0, nem pensando em bater Ibovespa, bater CDI. Não, você simplesmente não quer ter prejuízo. E aqui ele já está positivo. Muito bom. E como ele disse ali atrás, ele faz aportes de R$ 2.000. Então veja só que interessante como o patrimônio evolui. Aportando R$ 2.000 por mês, em meros 6 meses, você teria 12.000. Só que isso estimula ele a aportar cada vez mais. E aí ele conseguiu evoluir o patrimônio, além da rentabilidade que ele obteve. Mas lembrando que essa aqui é uma rentabilidade que considera apenas a valorização do patrimônio. Nós temos que olhar também para os proventos recebidos. E nesse caso, o André já recebeu R$ 356,03. Então, como que você calcula a rentabilidade aqui? Você pega esses 356, soma com esse saldo bruto. E aí você vai ter o seguinte número, 8.410, vamos arredondar, mais 355, para ajudar aqui na nossa conta. 18.765. E agora, o que eu vou fazer? Dividir do valor aplicado, é o quanto ele desembolsou. Então, eu vou dividir de 17.100 para fins de simplificação. Chegamos a 1,097. O que você faz? Menos 1 multiplica por 100. Aí você vai chegar na rentabilidade correta dele, de quase 10%. 10% em 6 meses é uma excelente rentabilidade. Isso significa vencer CDI, já que o CDI num ano inteiro vai render próximo de 13%. E vencer Ibovespa também. Portanto, parabéns ao André, muito jovem e já evoluindo bastante. Vamos olhar aqui para os seus lançamentos. E aqui nós percebemos na primeira coluna que a única venda que ele fez em agosto foi uma venda aqui de Banco Bradesco, 10 ações. Na segunda coluna, ele fez uma venda em julho do KCRE 11. Na terceira coluna, uma venda de WFC, que é o Banco Wells Fargo. Vendeu aqui Transição Paulista. Não necessitava vender Transição Paulista, não havia motivo. Aí teve uma pequena venda de Klabin, uma venda de Copasa, ok. Copasa acabou encarecendo, aqui faz sentido. Mas aqui apenas compras e mais compras. Então veja que no geral, ele girou muito pouco. Só não precisava fazer a venda ali de Transição Paulista, mas tudo bem. Não dá para dizer que é um erro, provavelmente ele vendeu com lucro. Se o André quiser, pode deixar aí um feedback nos comentários. E voltando aqui ao resumo da carteira, o que nós temos? 37,41% ações, 39,87% fundos imobiliários. Então está havendo aqui uma divisão quase que igualitária entre fundos imobiliários e ações. Pelo visto, ele tem uma maior preferência por fundos imobiliários. O que eu recomendaria na prática diante disso? Focar em geração de renda nos fundos imobiliários e na parte de ações, focar mais em crescimento do patrimônio. Porque o fundo imobiliário já é para isso, não é para você promover uma expansão patrimonial agressiva. É para gerar renda. Então você está querendo construir uma carteira geradora de renda. Ok, faz parte do seu perfil e do seu objetivo de investimento. Você não está errado. Mas na parte de ações, só focar em dividendo vai promover o quê? Uma certa dificuldade de você alavancar o seu patrimônio. Você quer crescer esse patrimônio para se aposentar o mais rápido possível. Lembrando que para se aposentar o mais rápido possível, você precisará de 2 fatores principais: poupar o máximo possível, talvez até mesmo seguindo o movimento FIRE, conseguindo poupar 50% da sua renda. Eu sei que é muito difícil, mas você deve se esforçar nesse sentido e também buscar cada vez mais ganhar mais, sem ficar focado em economias burras, que isso não vai te enriquecer. Economizar no cafezinho, economizar ali no chocolatinho, isso não faz o menor sentido, isso só vai te deixar estressado e desestimulado. E eu não poderia vir aqui e dizer para você fazer isso porque eu não o fiz. Seria uma conduta hipócrita. Mas é isso que eu recomendaria. Focar mais em crescimento do patrimônio aqui nas ações. Se você estiver com medo de fazer isso, então pode eventualmente diminuir um pouco a posição em ações e aumentar um pouco em fundos imobiliários. Mas focar mais aqui em ações que têm um potencial de crescimento maior. De qualquer forma, até então, você está indo muito bem. É só uma sugestão aqui, considerando o tamanho que você tem em fundos imobiliários. Você tem o seu CDB e você tem os seus ETFs aqui. Vamos analisar individualmente. E veja só que interessante. Primeira ação da carteira, Vale, focando em crescimento patrimonial. Está agindo justamente como eu sugeri ali inicialmente. Por que crescimento patrimonial? A Vale, quando você compra a preços interessantes, você tem uma alavancagem patrimonial muito interessante. Mas lembre-se que é muito difícil você acertar os ciclos do minério de ferro e de qualquer commodity. É claro que o ideal foi comprar aqui no começo do ciclo e desovar aqui quando estava a R$ 120. É que o gráfico está ajustado pelo dividendo, mas na verdade a ação estava custando mais de R$ 120. Aí ele tem aqui Taesa, não é exatamente uma empresa que vai ter um grande crescimento, mas muito segura, promove uma blindagem na sua carteira.
e seria cabível até mesmo ajustar o preço médio, já que ela teve uma pequena queda aqui. Banco do Brasil, nesses preços, não é válido você ficar aportando. Você quer o crescimento do seu patrimônio, já é suficiente. Klabin até faria sentido continuar aportando, na minha visão, até os R$ 5. É uma empresa que ainda pode crescer muito, apesar de ser centenária, então faz sentido. Mas uma empresa que tem um potencial de crescimento maior é Irani. Então, considerando que o nosso dinheiro é escasso e que você precisa direcionar os seus recursos pensando nessa escassez, em razão do custo de oportunidade, eu alocaria mais em Irani do que Klabin, apesar da cotação maior e apesar da maior valorização. Por quê? Porque a Irani pode crescer muito. A Irani, ela tem um valor de mercado de 2,7 bilhões de reais. É uma empresa que ainda está entregando as etapas da plataforma Gaia e ainda pode crescer 20, 30, 40, 50% até dobrar de tamanho nos próximos anos. Então, hoje eu ficaria mais com Irani do que Klabin, até porque a Klabin já declarou na última teleconferência de resultados, que o seu foco hoje é desalavancagem e pagamento de dividendos, não crescimento. Irani está pagando algum dividendo e ainda está focando em crescimento. Então, hoje, eu continuaria aplicando em Irani. A Copel eu não aplicaria mais no momento, já teve a privatização, agora é aguardar o ganho de eficiência. Banco ABC, poderia ser o caso de continuar aplicando, justamente por ser um banco small cap, mas lembrando que tem o risco da extinção do JCP, mas esse risco ainda é remoto, acho bastante difícil dessa proposta ser aprovada. Então, se o banco der uma corrigidinha, cair a 18,50, você pode continuar aportando. E Sanepar é uma empresa que pode crescer de forma moderada ainda, até porque o setor de saneamento pode crescer muito, mas ela pode enfrentar muita concorrência. Então, aqui dentro da sua carteira, qual seria meu foco? Hoje, ajustar o preço médio de Taesa e aportar muito em Irani, um pouco em ABC e mais um pouco em Vale, até os R$ 70 apenas, senão fica um tanto quanto complicado. Então o grande foco deve ser Irani, que tem um potencial de crescimento muito grande. Como alternativa ao Banco ABC, o Banco Inter tem cada vez mais se mostrado interessante. Até você olhando o distanciamento que o Banco Inter tem de valor de mercado com o Nubank, me faz pensar ali que o Banco Inter ficou descontado em relação ao seu par setorial. A análise de múltiplo deve visualizar ali o seu par setorial, não simplesmente de forma isolada. Mas enfim, de qualquer forma, uma carteira muito boa de ações, muito legal aqui, começou com o pé direito. Fundos imobiliários, ele tem 7 fundos imobiliários, já está ótimo, não precisa expandir essa carteira. E veja que ele comprou muito bem. Teve 17% de valorização no JSRE, 18% de valorização no LVBI, que eu gosto muito. Tem aqui um pouquinho de juro 11, bacana, fundo de infraestrutura. Iridium acabou caindo, então achamos aqui onde ele pode direcionar os aportes para ajustar o preço médio. Até porque Iridium, até os R$ 90, ainda fica abaixo do valor patrimonial. Está tranquilo até os R$ 90, muito tranquilo. E o Iridium é um fundo mais focado em IPCA. E o IPCA vai necessariamente subir, principalmente em 2025, com a troca do comando do Banco Central. E ainda teve essa rentabilidade espetacular com o RBRF 11, que ainda negocia abaixo do valor patrimonial. É um fundo multi-estratégia, tem uma excelente liquidez, paga um yield interessante, mas os dividendos vêm caindo. Então cautela aqui. Nesse fundo, eu pararia de aportar. Hoje, então, seus aportes em fundos imobiliários deveriam se direcionar ao Iridium, esquecer também o VISC 11 e Juro 11, aportar no Juro 11, que ainda não teve uma grande valorização, e porque os fundos de infraestrutura são bastante interessantes, isenção de imposto de renda de todos os lados. E no mais, focar em fundos de papel, porque os fundos de tijolos, no geral, ficaram mais caros, por conta do rally que tivemos com a expectativa de queda dos juros brasileiros. A título de ETF, ele tem aqui o VO, muito bacana, está se expondo a um ETF de baixíssimo custo, que tem uma taxa de administração anual de 0,03% ao ano, muito baixo. É um ETF da Vanguard, replica o S&P 500, que inclusive é de difícil superação até pelo Warren Buffett em alguns momentos da história, por isso muito bacana, sem preocupação de ficar analisando balanços ou acompanhando empresas norte-americanas ou empresas que estejam listadas nas bolsas norte-americanas. Excelente decisão, pode continuar dessa forma. E renda fixa, ele tem aqui CDB Nubank pós-fixado 100% CDI, ok, para reserva de oportunidade, faz todo o sentido, mas também dê uma pensada se não vale a pena você ir montando, pelo menos aos poucos, a sua reserva de emergência, para que você não seja pego desprevenido e eventualmente seja obrigado a vender suas ações e seus fundos imobiliários no pior momento.
Isso vai te deixar bastante frustrado. E principalmente, foco na carteira que você já tem. Não precisa promover a sua expansão. Já é uma carteira que já está bem diversificada. Foco nela enquanto a bolsa ainda estiver barata. Não precisa buscar outras oportunidades. E de novo, parabéns ao André. E se você quiser contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou da carteira do André. Lembrando que ele tem 22 anos e já consegue aportar ali pelo menos R$ 2.000 por mês. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!